Oi. Ah. Tô. Cris. A ordem do dia eu não tenho. Oi? Senhor secretário. Ué. Senhor secretário, ordem do dia. Processados inscritos em discussão única. Processado número 15, 2015, prestação de contas do Fundo Municipal de Esporte e Lazer referente aos meses de setembro e outubro de 2014. Autoria do Executivo, parecer pela aprovação. Oi? Pois é. Vereador Antônio Carlos. Vereador, tchau. Antônio Carlos, por favor. Ok. Dá uma olhadinha. Peço aos senhores um minutinho de paciência. Obrigada, vereador. Em discussão, o processado legislativo referente à prestação de contas do Fundo Municipal de Esportes e Lazer referente aos meses de setembro e outubro de 2014. Em discussão, em votação. Processado, aprovado em discussão única, por 14 votos, a sanção. Processado número 19 de 2015, demonstração do movimento de numerário mensal referente às despesas da Câmara Municipal no mês de janeiro de 2015. Autoria da mesa diretora e parecer pela aprovação. Em discussão, a demonstração do movimento numerário mensal referente às despesas da Câmara, mês de janeiro de 2015. Em discussão, em votação. Processado, aprovado em discussão única, por 14 votos, a promulgação. Processado inscritos em segunda discussão. Processado número 132 de 2014, projeto de lei que altera dispositivos da Lei 8.602, de 24 de outubro de 2009, que institui o programa Avança Postos e dá outras providências. Autoria do Executivo, parecer, aprovação com emenda aprovada em primeira discussão. Em discussão, processado, que institui o programa Avança Postos e dá outras providências, que altera dispositivos da Lei 8.602, 24 de outubro de 2009. Em discussão, em votação. Processado, aprovado, por 14 votos, a sanção. Processado número 02 de 2015, projeto de lei que dispõe sobre o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Conselho do Fundeb. Autoria do Executivo e parecer pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei que dispõe sobre o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais de Educação. Conselho do Fundeb. Em discussão. Em votação. Processado, aprovado por 14 votos. A sanção. Processado número 26 de 2015, projeto de lei que autoriza a abertura de créditos suplementares às dotações orçamentárias no valor de R$ 4.043.839,72. Coloco em discussão o projeto que autoriza a abertura de créditos suplementares a dotações orçamentárias, R$ 4.043.839,72. Em discussão, em votação. Zezé. Joaquim. Processado, aprovado por 14 votos. A sanção. Processados inscritos em primeira discussão. Processado número 130 de 2014, projeto de lei complementar que cria a Coordenadoria Municipal de Política de Promoção de Igualdade Racial e Étnica do município de Poços de Caldas e altera dispositivos da Lei Complementar número 100, de 31 de dezembro de 2008, que dispõe sobre a reorganização da administração direta do município de Poços de Caldas e da outras providências. Autoria do Executivo, parecer pela aprovação. Coloco em discussão o processado que cria a Coordenadoria Municipal de Política de Promoção de Igualdade Racial e Étnica do município de Poços de Caldas e altera dispositivos da Lei Complementar número 100, que dispõe sobre a reorganização da administração direta do município de Poços de Caldas e da outras providências. Em discussão, com a palavra o vereador Tiago Cavelanha. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, eu pedi a palavra para justificar meu voto contrário e também na intenção de alertar os outros 14 vereadores, eu não sei se a presidência vota nesse caso também, acredito que não, porque eu acredito que não é hora de nós aprovarmos a criação de novos cargos, cargos amplos, no quadro de servidores do nosso município. A situação econômica da prefeitura é sabida por todos, é apresentada aqui de 4 em 4 meses. Você criar uma despesa de mais R$40 mil ano, quase R$40 mil ano, criando um cargo de coordenador, um cargo amplo, que pode ser nomeado aí qualquer cidadão, para promover a política de promoção da igualdade racial e étnica no município de Poços de Caldas, eu sou contra. Nada contra, obviamente, a promoção da igualdade racial e étnica, mas isso o Poços de Caldas sempre promoveu sem essa coordenadoria. Além do que, cria-se o cargo de coordenador, vereador Joaquim, e não cria mais nenhuma estrutura, ou seja, ele vai coordenar ninguém, ele vai ser um cargo isolado e único ali nesse caso. Apesar disso, eu ainda insisto e sustento os meus argumentos na questão do aumento de gastos do nosso município. Não é hora da nossa prefeitura, do nosso executivo, promover a criação de mais cargos no quadro da prefeitura municipal, principalmente um cargo amplo que vai trazer aí uma despesa, um custo, né, para o nosso município da ordem de quase R$40 mil ano. A princípio seria isso, presidente, justificando meu voto contrário e pedindo que os colegas também analisem, ou pelo menos considerem esse ponto de vista. Obrigado. Vereadora Maria José. Presidente, senhores vereadores, também gostaria de registrar meu voto contrário, principalmente porque é uma questão que pode causar determinada polêmica, visto que é um cargo em função da igualdade racial e étnica do município, que não é essa questão, nós somos contra o cargo em si.
e não contra essa promoção que é justa e que acontece mesmo, visto inúmeras vezes que nós recebemos aqui na nossa Câmara, né, os movimentos que Poços de Caldas tem, consolidados, firmados, de pessoas de muito respeito. O que nós estamos aqui, o voto contrário, é a questão somente do cargo de coordenadoria que nós estamos colocando como contrário. É somente este caso, que é uma despesa que nós não sabemos, inclusive, coordenar o quê? Esses movimentos que já estão consolidados no nosso município, não é? Já estão aí, ou eles vai ter qual aspecto? Então, essa coordenação dessa promoção, de políticas de promoção, que fica um cargo amplo, e por isso declaro aqui o meu voto contrário contra o cargo de coordenadoria. Com a palavra, vereador Paulo Tadeu, depois vereador Lical. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, é um sentimento misto, de surpresa e de não surpresa. De surpresa porque eu imagino que na nossa convicção mais íntima, todos nós compreendemos a importância das políticas afirmativas que o Brasil vive nos últimos anos. Um país que, historicamente, abandonou as suas etnias à própria sorte. Um país que foi capaz de carregar o fardo doloroso, cruel, injusto da escravidão até o final do século XIX. E quando aboliu a escravidão, não teve a consciência política e social de criar alternativas de sobrevivência aos milhões de negros arrancados à força da África e a seus descendentes que foram abandonados nos campos, que foram abandonados nas periferias, que criaram o mais cruel retrato da miséria brasileira ao longo de todo o século XX. Não há como dissociar a ideia de uma criação de uma coordenadoria e da política. Dizer que é contra uma despesa de R$40 mil num orçamento de quase 600 milhões de reais, e ao mesmo tempo dizer que não é contra a política afirmativa de resgate de nossos irmãos de outras etnias, não há como separar R$40 mil num orçamento de quase 600 milhões de reais. É ser, sim, contra as políticas afirmativas. E aí eu digo que não me surpreende, porque é frequente a forma como se refere alguns vereadores nessa casa aos moradores de rua, aos ciganos. É uma visão ideológica, sim, que está retratada numa postura sobre o argumento inaceitável de que R$40 mil num orçamento de 600 milhões não vale uma política afirmativa de resgate dos nossos irmãos brasileiros, que busque, sim, criar e gerir políticas que deem a eles as mesmas oportunidades, que cobrem da sociedade e do governo políticas que deem a todos as mesmas oportunidades. Sem dúvida, nós estamos aqui, sim, diante de uma posição de quem é contra as políticas
de igualdade racial e de oportunidades das diferentes etnias. E quem é a favor? Porque 40 mil reais num universo de 600 milhões não é nada. Nós aprovamos aqui 400, 500 mil para carnaval. Aprovamos aqui 400, 500 mil para festas. E nós vamos dizer que 40 mil reais não vale uma política afirmativa de resgate? É revoltante. É revoltante. E isso precisa ser dito com todas as letras aos representantes dos diferentes movimentos de etnia do nosso município. Isso precisa ser dito às autoridades, sobretudo no Ministério Público, que tem a responsabilidade de fiscalizar as ações do governo, no sentido de garantir que negros, seus descendentes, ciganos, parcelas sociais secularmente abandonadas, humilhadas, ofendidas, em Poços de Caldas não têm direito de uma política afirmativa porque custa 40 mil reais. Vereador Tiago, depois... Não, você solicitou primeiro. Vereador Tiago, depois vereadora Maria José. Senhora presidente, nobres colegas, eu já tinha me manifestado, mas diante da fala do nosso colega vereador Paulo Tadeu, decidi me pronunciar novamente. Vereador Paulo Tadeu, eu respeito muito a sua revolta, o seu discurso, as belas palavras que o senhor coloca aqui, mas tenho uma visão completamente distinta. Primeiro que uma política afirmativa de inclusão social não precisa, ou pelo menos não deveria precisar de ter uma coordenadoria para cuidar exclusivamente disso. Ela deveria ser parte de uma política diária e cotidiana da nossa Secretaria de Promoção Social, que ganha muito bem para fazer essa função e tem feito muito mal esse papel. Então não é porque nós iremos criar uma coordenação com esta finalidade que nós vamos ter essa garantia dessa política afirmativa de inclusão social, que deveria estar sendo trabalhada diariamente e não só dependendo dessa aprovação ou não. O segundo ponto que eu discordo veementemente é que eu não entendo a facilidade com que muda a questão de valores. Quando você chega para uma instituição que recebe o subsídio da prefeitura municipal e fala, olha, seu convênio pode ser prejudicado, porque a Câmara talvez não aprove o repasse do DME, porque não tem dinheiro. Aquele convênio muitas vezes é muito menor do que 40 mil reais, e para aquela instituição é uma fortuna. E agora esses 40 mil reais, nesse caso, vira nada, perto dos 600 milhões. Então, esse contrapeso de valores, o que é 40 mil reais para um orçamento de 600 milhões, muitas vezes ele é exposto de forma distinta. Agora, diante dessa criação, é barato, é nada, para fazer um serviço que, como eu já disse e repito, deveria estar sendo feito diariamente. Agora, quando é para tratar sobre outros assuntos, inclusive assuntos de promoção social, 40 mil reais é muito dinheiro e depende dessa casa, recursos de administrações indiretas e etc. Então, insisto, meu voto é contrário, com a consciência mais limpa e mais tranquila do mundo, porque eu sim afirmo que não misturo uma política de inclusão, uma política de respeito a todo e qualquer tipo de cidadão brasileiro que habita aqui em Poços de Caldas, com um cargo amplo que está sendo criado, como disse a vereadora Maria José, sequer explicitando o que vai coordenar. Então, me perdoe, eu não vinculo, como o senhor fez questão de vincular aí, a política racial à aprovação desse cargo. Para mim, repito, política racial de inclusão social, ela deve ser feita diariamente, independente de coordenador ou não, independente de político ou não, independente de recurso ou não. Isso é uma obrigação da Secretaria de Promoção Social, que já tem dinheiro para isso, já recebe para isso e deveria estar fazendo um papel bem mais eficaz do que vem apresentando no nosso município.
Obrigado, senhor presidente. Vereadora Maria José. Senhora presidente, senhores vereadores, após escutar, não é, esse histórico do vereador Paulo Tadeu, eu gostaria de lembrar que não é com R$40 mil mesmo que nós vamos fazer nenhuma política de inclusão de forma alguma, porque serão gastos com salários para um cargo de coordenadora ou de coordenador. Não é para política, é para cargo. Por isso, fica o meu voto. E que se nós estivéssemos aqui, talvez, votando alguma coisa que fosse fazer uma inclusão, não é? Já que nós discutimos tantas essas coisas são discutidas nesse país, tantas as coisas são colocadas, de cotas para negros, de cotas, são tão amplos os debates, são tão grandes a nossa história tão gigantesca, como o senhor mesmo trouxe nessa discussão, não é? O nosso modelo escravagista que trouxe essa mancha escura para a história do nosso país. Então, gostaria de lembrar que não é os R$40 mil, mesmo diante da enormidade dos mais de 500 milhões de reais do nosso, mas não vai ser ele que vai transformar somente, vai virar essa política, mas vai pagar salários daquilo que ainda nós não sabemos do que vai se transformar, no que. Então, não coloquem na nossa visão, nem na nossa boca, de que nós somos contra, de forma alguma, as pessoas, nem aos negros, nem aos ciganos, nem às outras pessoas. Nós somos contra a criação do cargo, que vai custar R$40 mil. Somente isto. Com a palavra, o vereador Paulo Tadeu. Eu quero insistir na minha argumentação e dizer que não estou colocando na boca. Eu estou descrevendo o gesto. Padre Vieira já dizia que os gestos falam mais do que as palavras. As palavras sem gestos são como armas sem balas. Troam, mas não ferem. O que eu estou analisando é um gesto concreto e efetivo. Nós estamos diante de uma situação absolutamente reducionista. Quando, com todo respeito, o vereador Tiago diz, fala, esse é um problema da Secretaria de Promoção Social. Não é. Não é. Esse é um problema multidisciplinar, que passa pelas políticas de educação, mostrando para os nossos meninos que a educação pela liberdade é a educação que respeita as diferenças, que respeita as dificuldades, passa pelas políticas de desenvolvimento econômico e social, passa pelas políticas de saúde pública, passa pelas políticas de cultura, a valorização das etnias e suas expressões culturais. Dizer que uma secretaria pode coordenar as outras nesse processo multidisciplinar é, no mínimo, esquecer como funciona uma administração pública. Não se trata de R$40 mil comparado a um convênio. Nós temos dezenas de convênios. E quando se diz não a um, tem que se dizer não a todos. Porque eu não posso escolher um convênio e dizer, você terá R$40 mil que eu pagaria a um coordenador, e deixar os outros sem nenhum tipo de reajuste. Não há dúvida nenhuma que nesse caso específico, eu quero deixar absolutamente claro a minha avaliação e a minha leitura, que ser contra a possibilidade do município implementar uma coordenação das políticas de igualdade racial e étnica é ser, sim, contra as políticas afirmativas. Porque as políticas não se fazem por si só, porque senão elas teriam sido feitas ao longo do século XX e não foram. É preciso decisão política,
responsabilidade política, compromisso no resgate desses segmentos sociais, que, eu repito, foram secularmente abandonados, humilhados e ofendidos. R$40 mil em 600 milhões de orçamento. Negar isso, essa oportunidade, uma coordenação para a implementação efetiva de uma política de igualdade racial e étnica, é ser, sim, contra qualquer solução social que vise resgatar esses brasileiros historicamente deixados à margem do processo do desenvolvimento econômico. Vereadora Maria José? Não. Vereador Marcos Sansão. Depois vereador Antônio Carlos. Não mando, é regimental. Senhora Presidente, senhor secretário, nobres colegas vereadores, ao público presente. Eu acho que mais que ninguém nessa Câmara posso dizer sobre a diferença racial. Sou filho de mãe negra, sou mulato e posso falar o que eu já sofri, o que eu não sofri, isso eu senti comigo. E falo sobre a igualdade. A igualdade a gente vai conquistando com estudo, trabalhando junto, convivendo. Isso aí a gente vai conquistando a nossa igualdade junto com a comunidade. Eu vou votar contra esse projeto por conta de ser mais a promoção de um cargo, não pelo sentido da coisa, de trabalhar contra a cidadania, a igualdade racial. É a construção de um novo cargo de coordenadoria, que eu acho que nem deveria ter. Acho que a gente tem que trabalhar, isso é no dia a dia nosso, é na convivência, é na escola, é no trabalho, a gente vai trabalhando isso no dia a dia nosso. Hoje, uma entidade beneficente diz que fecha as portas por não ter dinheiro para funcionar. Nessa entidade vai estar crianças brancas, crianças negras. É isso que a gente tem que ver. Elas vão estar misturadas, elas vão estar convivendo junto. E hoje não se tem dinheiro para manter a entidade. A entidade fecha a porta por falta de pagamento. Isso é tirar a oportunidade de pessoas. É isso que tira a oportunidade de pessoas. Outra entidade já fechou as portas num período, numa semana, e as outras estão com débito. Então, acho que não é o tempo de se fazer isso. Acho que a gente tem... os gastos são grandes, apesar do orçamento da prefeitura ser grande, os gastos são maiores, e a gente tem que colocar a casa em ordem. Tem que colocar a casa em ordem, tem que pagar o que se deve, ao invés de criando novos cargos para gerar mais despesas. Então, no momento, eu acho que a gente deveria pegar e pagar as instituições que estão em atraso, trabalhar com elas, com a igualdade dentro da instituição, trabalhar com aquelas crianças, com tudo que elas têm direito, para que elas conquistam sua igualdade ali dentro. É só, presidente. Vereador Antônio Carlos Pereira, Data Vênia, ele havia pedido primeiro, vereador. Data Vênia. Vereador Antônio Carlos Pereira. Senhora Presidente, eu queria dizer o seguinte, admiro muito a eloquência, né, do nobre vereador Paulo Tadeu, e dá a impressão, nobre colega, que aqui em Poços de Caldas sempre houve maus tratos a ciganos, que eu nunca vi, a pessoas de diferentes raças e desigualdades, nunca houve. Vossa Excelência já foi prefeito aqui e milita na política em Poços de Caldas, só que nunca foi o caos que está hoje. Eu relatei aqui outro dia, terminal de linhas urbanas virou um palco quase que de guerra, de mulheres brigando entre si, de andarilhos sendo atropelados. Eu acredito até, quando nós votamos aqui a proposta da criação da Secretaria de Cultura, eu estava até pensando em propor, momentaneamente, a extinção da Secretaria de Promoção Social, que a secretária não está dando conta do recado. Ali poderia ser tranquilamente uma secretaria anexada
a Secretaria de Saúde ou a outra secretaria, com o profissional da própria área da promoção social trabalhando. Nós não temos absolutamente nada contra política de promoção da igualdade social. Senhores vereadores, por favor, plenário, tem vereador com a palavra. Então, senhora presidente, concordo com as palavras do vereador Sansão. A gente está vendo aí as entidades num momento difícil, momento delicado, né, passando por apertos. E são apertos que certamente vão aumentar, porque a situação econômica do Brasil, ninguém sabe, pelo jeito, me parece às vezes uma nau sem rumo. Quando estava na Comissão de Justiça, meu parecer contrário a aumento de cargos amplos na Secretaria de Planejamento. Agora voltou novamente lá para o Executivo e para um novo estudo de impacto. E repito, a gente já sabe, até pelo menos já se comenta nos bastidores, que já existe até o nome da pessoa que vai ocupar essa coordenadoria. Uma parte, vereador Antônio Carlos. Uma parte, vereador Antônio Carlos. O nome de quem vai ocupar o cargo? Eu não tenho, eu falei que eu ouvi que existe. Então, infelizmente, eu acredito que o senhor prefeito poderia, sim, trabalhar nessa política com os servidores da própria prefeitura, que são capacitados, que tem vários servidores atuantes nessa área de igualdade racial e ética no município, sem criar cargos, conforme está se tornando, infelizmente, uma praxe atualmente em Poços de Caldas. Secretaria de Promoção Social é, sim, ineficiente. Né? E quando vereadores aqui, nobre líder do senhor prefeito, relatam problemas com os ciganos, conforme o vereador Tiago Cavalé já relatou, e esse vereador também, é porque a gente se refere a problemas que eles levam para as ruas da cidade. Situações desagradáveis, que várias pessoas já presenciaram. Nós estamos errados? Está errado o morador da cidade ou o turista que vê gestos obscenos de andarilhos nas ruas, fazendo necessidades fisiológicas em plena calçada da área central da cidade? É certo. Agora, essa coordenadoria vai resolver? Acredito, enquanto estiver na Secretaria de Promoção Social uma secretária que, quando reuniu inscritos no plano de habitação, se preocupou mais em falar que determinados vereadores da bancada de oposição votariam contra, sei onde que ela tirou isso, contra projeto para a implantação do condomínio Morada do Sol, e os projetos, depois de audiências públicas, foram aprovados aqui. É isso que nós estamos vendo. Então, em alguns pontos eu concordo com o líder do prefeito, em outros não, porque dá a impressão que isso aqui, até assumiu a atual administração, era uma terra arrasada. Não era. Sempre teve um ótimo trabalho em nível social. Asilos, instituições que mereceram apoio do executivo em outras épocas e outras administrações. Quem acompanha a vida política pública de Poços de Caldas sabe que dessa forma sempre foi. Me permite mais uma parte? Pois não. Uma parte, vereador. Muito respeitosamente, eu queria dizer o seguinte. Nós estamos, eu tenho a mais absoluta convicção de que nós temos uma cidade com uma tradição histórica de acolhimento e de assistência social como poucas cidades no Brasil tiveram, ou têm. Nós temos uma história de mais de 70 anos de acolhimento, formal, institucional. Se formalizou e institucionou há 70 anos, há 100 anos, se nós considerarmos a Sociedade de São Vicente de Paula, então nós somos uma cidade que tem uma tradição de acolhimento e de assistência. Nós não estamos trabalhando com assistência, com
com o acolhimento dos que já não têm mais rumo, com o acolhimento daqueles que não têm mais para onde ir. Nós estamos tratando de uma política que dê oportunidades iguais às pessoas, para que no futuro a política não tenha que ser apenas e exclusivamente assistencialista e de acolhimento. Agora, a política local, né, sempre abriu espaço e abrigou as pessoas que militavam em torno da promoção da igualdade racial, assim como também, eu vou dizer aqui, da cultura. No dia da criação da Secretaria de Cultura, eu não estava, infelizmente, senhor presidente, nem em condições como não estou hoje, estou usando a palavra aqui para dizer que tenho com as entidades Chico Rei e outros mais a melhor das relações. E volto a repetir, não é a criação de um cargo que vai melhorar ou piorar. Sinceramente, entendeu? Mas é o lema, né, o objetivo da atual administração. Eu espero que tenha a mesma disposição para abrigar todas as entidades que estão aí, conforme outros colegas falaram, e passando por momentos. Senhores vereadores, por favor, vereador com a palavra. Senhor presidente. Desculpe se me alonguei um pouquinho. Vereador Rogério Carlinhos. Senhora presidente, nobres colegas vereadores, vereadora, eu quero aqui fazer o encaminhamento também do meu voto favorável e, escutando aqui as considerações, nós não estamos aqui, até quando alguém vem aqui e elenca o que as entidades estão fazendo ou não estão fazendo, eu fico pensando, a função desse cargo, vereador Paulo Tadeu, é justamente uma pessoa que vai tratar exclusivamente de um assunto que perpassa por todas as secretarias, que possa fazer um trabalho dedicado, exclusivo, para unificar políticas, para buscar alternativas, para fazer um monte de situações que possam levar a uma consciência social disso. Ninguém está dizendo que é contra isso ou aquilo. Muito pelo contrário, criar o cargo não quer dizer, e associar isso, porque nós estamos tendo dificuldades com outros setores, com o maior prazer. Uma parte, vereador Tiago Cavelanho. Só para corrigi-lo, ninguém aqui está dizendo que quem votar contra é contra isso ou aquilo, não. Foi dito sim. O vereador Paulo Tadeu afirmou várias vezes, quem votar contra está sendo sim contrário à política inclusiva do nosso município. O senhor não. Falando que eu estou dizendo, tá? Desculpe pela parte. Estou usando a palavra e eu estou dizendo que eu não estou fazendo esse tipo de referência. Agora, que essa criação desse cargo realmente dá a possibilidade de você fazer uma afirmação de uma política que ela é estruturante não só na nossa cidade, mas a nível de país. Quando nós buscamos hoje um governo que buscou, através das cotas, assegurar aos negros, assegurar àqueles que não tinham condições ou possibilidades de ter acesso ao estudo, acesso a muitas outras coisas que antigamente não se tinha, então nós estamos hoje fazendo realmente políticas afirmativas. E a criação desse cargo, ele dá a oportunidade de você poder alguém estar pensando, e aí querer dizer, por que a promoção social não faz? Ela faz. Como se a atribuição dela fosse somente cuidar das pessoas hoje que não têm aonde dormir ou aonde morar. Ela é muito mais que isso. Reduzir o trabalho da secretaria somente aquilo que é um problema exposto da nossa sociedade, que mostra a fragilidade da nossa sociedade, que mostra que a nossa sociedade ainda não encontrou dispositivos e meios para buscar que essas pessoas possam ter a sua afirmação. Isso sim, isso é um trabalho difícil de fazer. Eu tenho relatos, vereador Antônio Carlos, de pessoas que já tiveram situação ou que ainda estão nessa situação de rua, de tratamentos nada convencionais, para poder fazer o trabalho de assistência social na cidade. Né? Nada convencionais. Coisas que qualquer cidadão, qualquer sociedade deveria repudiar, tipos de ações. Né? Então não vamos levar para esse caminho, porque de repente, realmente, hoje pode estar uma situação mais exposta pela forma de tratamento e por compreender a complexidade da vida humana que está ali. Eu falo que cortar a mata é fácil, tampar buraco é fácil, mas tratar do ser humano,
aquele que está ali alijado. E aí você pode falar, mas está ali fazendo gesto obsceno, fazendo isso, é porque está perdendo a sua identidade de ser humano. Porque ele vê uma sociedade construída ao seu redor, aonde parece que ele é nada. Ele é realmente um mato, ele é realmente um buraco que precisa ser tampado, ou alguma coisa que nós temos que tirar do nosso meio. Nós temos que nos reencontrar com o maior prazer, vereador. Uma parte, vereador Antônio Carlos. Obrigado. Eu concordo com Vossa Excelência na sua análise. Mas, se tem... essas pessoas estão aí porque está falhando a promoção social, que não está indo ao encontro, buscando encaminhar para uma situação melhor, nobre vereador. Isso só tem aumentado, infelizmente, é a dura realidade que nós estamos vendo. Está falhando a promoção social nesse sentido. Eu até gostaria que Vossa Excelência, que tem uma experiência larga no Legislativo, que me apontasse, então, que nós pudéssemos construir aqui um caminho, um projeto, alguma coisa que nós pudéssemos dar uma solução que realmente confortasse no nosso coração. Quando eu falo confortar no coração, é caber dentro do coração, como ser humano. Como ser humano. Então eu vejo que a criação desse cargo, nobres colegas, não é... Uma parte, vereador Paulo Tadeu. É importante dizer que o cargo expressa uma criação de algo maior. Nós não estamos criando um cargo. Isso é uma visão reducionista. Nós estamos criando uma coordenadoria, que é algo muito mais amplo do que a figura do coordenador. E é justamente para encerrar a minha colaboração com esse discurso, era justamente isso, que se reduzirmos a isso, somente a criação de um cargo, nós estamos tirando toda a concepção, ou aquilo que esse cargo poderia desenvolver ou construir dentro de tentar buscar entre todas as atividades do município. E aí não quero reduzir somente a promoção social, mas a tudo aquilo que significa serviço público constituído hoje na nossa cidade, que pudesse realmente começar a criar condições e apontar caminhos, para que amanhã, quem sabe, no futuro bem próximo, a gente não tenha que estar aqui novamente falando que temos visto pessoas que moram na rua fazendo gestos obscenos ou fazendo as suas necessidades na frente da sociedade. Né? Então, essa é a minha participação e encaminho meu voto favorável. Vereadora Maria José. Senhora Presidente, senhores vereadores, eu gostaria, inclusive, senhora Presidente, que, para que se clareie, já que estamos falando, e o vereador Paulo Tadeu de novo falou esse cargo, então, que ficasse claro para todos os vereadores, porque já que nós estamos falando da questão do cargo, e estão insistindo, né, em colocar que estamos contra a questão da política, ética, étnica, racial, essa parte toda, que ficasse claro, esse cargo está situado em que posição, em que colocação de secretaria, quem é que controla, coordena, como é que ele está funcionalmente na prefeitura, como é que ele está situado aí, ele é um cargo que vai ater-se a quem, porque é uma coordenadoria, a quem ele vai se ater, a quem ele vai responder, ele está afeto a alguma secretaria, não está afeto a que secretaria, como é que ele está funcionalmente, para que se clareie agora para os senhores vereadores, como é que está o cargo de coordenadoria aí dessas políticas, porque aí vai clarear bastante como é que ficou essa situação, porque até agora o que nós estamos debatendo é a questão da criação de cargo amplo, e cargo amplo é um cargo comissionado. Essa é a nossa questão. Não é o cargo, não é a questão de políticas. Então, se clarear para nós todos como é que fica essa situação funcional. Permite uma parte, vereador? Toda, por favor. Uma parte, vereador Rogério para a Carlos. gente entender, até para que se pegasse alguém da secretaria, precisaria da criação do cargo. Porque você não pega alguém na Fagói e ser coordenador disso. Até para que esse cargo fosse restrito na linha do que Vossa Excelência está falando, precisaríamos aprovar aqui a criação desse cargo. Tá? Até para que isso pudesse acontecer, aí poderia ser de provimento amplo ou restrito. Mas até para que seja alguém
de âmbito restrito, precisaríamos da aprovação legislativa. Mas eu acho que seria importante, porque já que está o projeto, o processado está aí, o Executivo deve ter mandado essa linha, inclusive, para que nós simplesmente não criamos. É um cargo e a pessoa senta e fala, agora eu sou a coordenadoria, sou a coordenadora. Né? Tem de ter todo um respaldo, principalmente porque todo cargo de coordenador tem funções, vai responder, né, a alguma situação, não é uma coisa que simplesmente se crie em função de ser um cargo público. Vereador Tiago Cavelanha. Presidente, nobres colegas, apenas para encerrar minha participação aqui, eu insisto que política de inclusão social, vereador Rogério, se faz diariamente, se faz dentro dessas instituições, que, como bem lembrou o vereador Marcos Sansão, vieram, uma delas, exemplo de outras, bater na nossa porta e dizer que não estão trabalhando, que não estão recebendo pelos seus trabalhos. Ali, sim, são acolhidos crianças pobres, ricas, negras, brancas, meninos, meninas, ciganos, ciganas e etc. Esse é o trato que, no meu entendimento, leva a uma construção de uma sociedade igualitária. E não criando cargos para tratar de determinados segmentos da nossa sociedade. Não. Que me perdoe o meu ponto de vista contrário aos que manifestaram aqui de forma efusiva, e registro que jamais esse meu voto contrário automaticamente me imputa o cargo ou a carapaça de ser contrário a uma política de inclusão social. De forma nenhuma. Isso eu não aceito, isso eu não admito. Vincular ao meu nome, vincular ao meu voto contrário, eu ser contra políticas de inclusão social. Isso é inaceitável. O vereador que coloca isso, ele faz de forma quase que covarde. Porque jamais um voto aqui legítimo, que cria uma coordenação, tem que estar vinculado a ser contrário à política de afirmação social. No meu ponto de vista, não é criando cargos que nós vamos ter políticas de inclusão social. Uma coisa não está garantindo a outra. E para encerrar, eu gostaria que os nobres colegas vereadores que hoje aprovarem isso aí, consigam enfrentar as associações que, como uma já fez e outras também farão, venham bater na nossa porta e falam, não estou recebendo. Me ajuda que eu estou tendo que mandar as crianças embora para casa. Como nós já vimos por várias vezes aqui, nobres colegas, Casa do Caminho, ter que mandar a criança embora para casa porque não estava recebendo. Será que isso aí não é política de inclusão social? Hoje, essa instituição que veio aqui é uma das instituições que prestam os melhores trabalhos de inclusão social do município. Nós já tivemos a oportunidade de ir lá, eu não me lembro qual vereador me acompanhou, acredito que foi o pastor Valdir. Não foi, pastor Valdir? Quando nós fomos lá visitar o Galpão das Artes, aquilo ensinava profissão para as crianças, independente filho de quem fosse, ou a cor que tivesse. Isso, do meu ponto de vista, é política de inclusão social. Sabe o que essa instituição fez hoje? Fechou suas portas, mandou suas crianças para casa, porque não tinha dinheiro para pagar a merenda, os professores que estão trabalhando sem receber. Agora vem me falar de política de inclusão social, criando cargo, criando coordenadoria. Coordenadoria para coordenar o quê? Coordenadoria de um homem só? Que vai responder para uma secretaria que até agora, repito e insisto, não mostrou a que veio? Tem, infelizmente, transformado as nossas ruas em cenários, em praças de guerra, como estão sendo postados aí em Facebook de brigas em terminal urbano. Isso aí está indo para o ar, está indo para o mundo. Será que essa coordenadoria é que vai dar jeito nisso? Me desculpe. E encerro dizendo o seguinte: jamais vou aceitar vincularem, seja por quem for, pela imprensa, pelo prefeito, por qualquer um de vocês, colegas vereadores, vincular o meu voto contrário à minha posição e à minha concepção de política de inclusão social.
Jamais. A pessoa que fizer isso vai estar fazendo de forma covarde e traiçoeira. Obrigado, senhor presidente. Quero registrar a presença do secretário municipal de governo, Fernando de Paiva Pusso. Vereador Valdir Semitiri. Pastor Valdir Semitiri. Presidente, secretário, vereadores, eu gostaria, diante de tanta polêmica que está essa discussão, que se fosse possível encaminhar uns 5, 10 minutos de recesso, até mesmo para a gente conversar entre os pares, para a gente chegar a uma conclusão, porque senão vai ficar aqui como se ficasse discutindo o sexo dos anjos. Então eu gostaria de ter se fosse possível, né? Eu defiro o pedido do vereador pastor Valdir Semitiri e depois, logo no início, a palavra ao vereador Paulo Tadeu, se ele ainda continuar. 5 minutos, então, para discussão.
invadindo tudo. Né? Eu quero ver, vai ter enchente lá no bairro lá, pegar todo mundo. Assim, o que vai acontecer? Vocês estão bem bom aqui no centro? Não, tudo bem, não tem problema. Não tem problema não, eu estou injuriado. E Luiz falou que ia usar nós. O cara não tem palavra. Vai votar agora. Não sei, Thiago, se eu tenho mais compreensão das coisas. Mas problematiza tanto. Senhores vereadores, peço aos senhores vereadores, tem que fazer chamada, né? Verificação de quórum, senhores vereadores, por favor. Verificação de quórum. Eu vou manter. Lical, verificação de quórum, bem, por favor. Paulo Eustáquio. Eu vou abrir só mais a palavra agora ao vereador Paulo Tadeu, que ele havia pedido antes do intervalo que nós pedimos, solicitado pelo pastor Valdir. E depois eu vou colocar em votação. Por favor, vereador Paulo Tadeu. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, eu queria dizer, em primeiro lugar, que quando nós discutimos que as políticas de inclusão social, elas têm que ser feitas no dia a dia, no cotidiano da administração pública, todos nós aqui concordamos. Todos nós aqui concordamos. Agora é preciso a gente analisar com frieza, com isenção e com equilíbrio
se essas políticas estão sendo feitas ou não. Hoje, nós temos em Poços de Caldas, senhora presidente, 60% das nossas crianças do ensino municipal em horário integral. O tempo todo na escola ou no contraturno, com atividades diversas, tanto no setor cultural, no setor esportivo, na reafirmação do conteúdo didático-pedagógico. Isso já acontece em Poços de Caldas. E é isso, vereador Tiago, e é isso, vereador Antônio Carlos, que vai garantir que no futuro, essas crianças que tiveram uma oportunidade de uma educação inclusiva, não estejam às ruas, como disse o vereador Rogério Carrillo, à margem de uma sociedade que se constrói como se fosse um casulo, fechando a oportunidade aos outros. Nós temos hoje, vereadores e vereadoras, em 2 anos, nós saímos de 5.000 crianças da educação infantil para 7.500 crianças na educação infantil. Como é que nós podemos dizer que não está havendo política de inclusão social no município? 50% a mais de vagas que nós criamos em toda a história da municipalidade em 2 anos. Como é que nós podemos dizer que não está havendo inclusão social, se hoje, pela primeira vez na história também, nós temos 34 médicos atendendo 7 horas por dia em diferentes unidades básicas de saúde a população pobre de Poços? Como dizer que isso não é uma política de inclusão social? Como é que nós vamos colocar que não está havendo uma política de inclusão social se há uma preocupação efetiva na criação de uma coordenadoria? E a sua intervenção, pastor Valdir, foi muito precisa, porque nós pudemos ali, alguns vereadores que passaram os olhos sobre o processado e sobre o projeto, observar que a coordenadoria, ela elenca em 14 ou 15 incisos as responsabilidades da coordenadoria. Eu não estou aqui discutindo cargo, eu estou aqui discutindo política. Eu respeito o voto de todos os vereadores, mas eu tenho certeza que os vereadores respeitam o meu direito de analisar o voto deles no contexto daquilo que eles acreditam politicamente. Não é uma ameaça, é um debate político, é uma interação política. E eu estou dizendo isso publicamente, porque se eu tenho de uma expressão legislativa que marca algumas das suas intervenções por um disfarçado preconceito contra certo tipo de população social, esse voto dá seguimento a essa conduta. Eu não posso deixar de analisar isso no contexto daquilo que a pessoa acredita e daquilo que a pessoa efetivamente faz aqui como gesto nesse momento. Então, não é absolutamente nada do ponto de vista pessoal, mas eu entendo aqui e peço que os vereadores votem com serenidade, como sempre fazem, analisando se Poços de Caldas precisa ou não de uma articulação multidisciplinar e política das diferentes políticas públicas no atendimento dessas etnias e da igualdade racial. E aí eu peço o voto de cada um dos vereadores no sentido de que a gente possa criar essa coordenadoria e dar uma resposta contemporânea, dar uma resposta moderna que resgate essas populações que, repito, secularmente abandonadas, humilhadas e ofendidas. Em votação. Processado, aprovado em primeira discussão, por 8 votos, 6 votos contrários. A segunda discussão.
Processado 05 de 2015, projeto de lei que acrescenta dispositivos ao artigo 1º da Lei 8.801, de 20 de outubro de 2011, que denomina os logradouros públicos que especifica, situados no loteamento Jardim Esperança 3, denomina Olésio Marcondes de Paula, a atual Rua G do loteamento Jardim Esperança 3. Autoria, mesa diretora, e o parecer pela aprovação. Coloco em discussão o projeto de lei que denomina os logradouros públicos que especifica situados no loteamento Jardim Esperança 3. Denomina Olésio Marcondes de Paula, a atual Rua G do loteamento Jardim Esperança 3. Eu coloco em discussão, em votação. É, do Antônio Carlos. Em votação. Ainda em votação, Antônio Carlos? Acho que ele está com problema. O meu, né? Abstenção. Não, o teu saiu. Aperta aí. Então, mas eu tinha votado. Então, deixa apertado. Eu tinha deixado. Ah, ok. Não é 12 votos. Eu vou avisar, Mas aí eu continuo votando. Hernani. Eu não continuo. Eu não voto. Eu não voto. Entendeu? Tá vendo? Quero lembrar aos senhores que esta votação não é mais a maioria qualificada. Portanto, a presidência não vota. Essa é uma das alterações em relação à ADIM, né? Da ação direta de inconstitucionalidade da lei orgânica do município. Então, maioria simples. Portanto, não vota, não só para ir lembrando os senhores o que mais não vai ter mais a maioria qualificada, que hoje nós lemos aqui em relação à DIM. Projeto de lei aprovado vai para a segunda discussão por 14 votos. Processado número 18 de 2015, projeto de lei que declara de utilidade pública a obra missionária Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. A autoria do vereador Antônio Carlos e o parecer pela aprovação. Em discussão, o projeto do vereador Antônio Carlos Pereira, obra missionária Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, utilidade pública. Em discussão. Sim. Em votação. Processado
Aprovado em primeira discussão por 14 votos. A segunda discussão. Nada mais consta, senhora presidente. Tribuna livre.